E raramente, né, a tecnologia por si só é ela que muda o jogo, né? Muitas vezes tem-se a expectativa de que quem investe em tecnologia, né, investe numa empresa de tecnologia, porque é a tecnologia que vai mudar drasticamente algo. E geralmente ela é parte do processo, parte do como. É uma peça da engrenagem, né? E isso é importante entender. O que Eu, mantém eu os acredito muito negócios nisso. é muito mais o modelo de negócio e a combinação dos elementos do que a tecnologia sozinha. E também a gente consegue ajudar ele nessa jornada de investimento, né? Então, no último ano foram mais de 45 milhões captados, por exemplo, para oportunidades de investimento dentro dessa rede, né? Olá, sejam bem-vindos a mais um Action Cash. Eu sou Leonardo Vinocourt, sócio da Action, e hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, o Bruno e o Buzi, da Terracota Ventures. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, sejam bem-vindos. Queria fazer uma pergunta para vocês. A Terracota foi o primeiro fundo de Construtec da América Latina. Então, eu queria entender um pouquinho a história de vocês. Define rapidamente o que vocês fazem, né? A tua origem e que estágio vocês estão hoje. Perfeito. Nós começamos em 2019, né? Viemos do mundo de tecnologia, começamos a carreira, os sócios no mundo de tecnologia. Desde 2008 eu trabalho ligado à tecnologia para a indústria da construção. E meu último projeto, em 2014 para 2015, eu vinha fazendo um MBA no INSPER, onde eu comecei a estudar empreendedorismo e Legal. Venture Capital. Por conta disso, comecei a levar para a empresa que eu atuava o tema e recebi o papel de estruturar o braço de Corporate Venture, Venture Building, que basicamente é a criação, né, de startups, investimento em startups dentro de uma organização por interesses estratégicos. E lá a gente via um movimento global acontecendo, né, o número de startups, empresas de tecnologia se multiplicando, isso em todos os setores, em todos os verticais, e, dado momento, isso chegava ao mercado imobiliário, né? Foi assim em Londres, foi assim em Nova York, foi assim em São Francisco, e sempre que isso acontecia, as empresas tradicionais começavam a prestar atenção na digitalização, os investidores começavam a investir em negócios emergentes, em algum momento um desses negócios despontava e virava um case de sucesso, e isso criava um ambiente para uma gestora se estabelecer focada no vertical imobiliário. E isso inspirou a gente a fazer o mesmo aqui no Brasil. Em 2019, vocês vão lembrar que era o início, né, da Loft, era a ascensão do quinto andar, as startups já era uma pauta, né, bastante presente no mundo de investimentos. E então a gente decidiu sair da trilha de executivo para botar o chapéu de empreendedor e criar a Terracota como a primeira gestora de Venture Capital focada no mercado imobiliário. Então, esse foi o nosso início. Se me permite, eu queria fazer uma pergunta aqui que a gente até fez em outro podcast já. Eu acho a construção civil pouco inovadora. Falei isso para um cliente nosso, ele ficou defendeu, disse que não. Falei assim, não, porque eu falei, comparado com fintechs, né, tem muito pouco a Construtec, né? Por quê? E aí, primeiro a sua visão, tá? Você acha que construção civil, a indústria está atrasada em relação a outras, em relação à inovação? E se sim, por quê? Mais do que o que eu acho é um fato, né? Todos os estudos mostram que o setor de construção civil e mercado imobiliário é o segundo mais atrasado, né, em digitalização e inovação de forma geral. E isso porque alguns desses estudos colocam caça e pesca na mesma categoria, né, do agro e puxa o agro para baixo. Porque se a gente pegar no Brasil, a gente sabe quanto o agro é sofisticado na inovação, especialmente na parte técnica. E acho que isso tem muito a ver com a dinâmica do mercado, que é um mercado onde o projeto tem ciclo longo, é difícil de você ter ciclo rápido de aprendizagem. Você errou no projeto, você vai levar às vezes 10 anos para poder corrigir no próximo e entender o que funciona, o que não funciona. Então, no lado técnico, tem seus desafios, além do risco, né? É difícil você fazer um MVP de uma nova estrutura para um prédio, um novo sistema construtivo. Então, são coisas que no mundo de software, né, ou indústrias de conhecimento, isso é mais fácil, mais rápido de ser testado. Enquanto numa indústria hard, como a gente tem, né, no mundo de construção, indústria de tijolo, tem muita coisa que, de fato, é mais lento, né? Então, tem um ciclo natural de mercado. Inclusive, quando a gente pega o dado da produtividade da indústria por mão de obra, a gente vê que a indústria da construção civil andou de lado nas últimas 2 décadas, né? Enquanto que a indústria de manufatura, de fato, ela cresceu, basicamente dobrou, triplicou de tamanho, não lembro exatamente o dado. E isso tem muito a ver com essa dinâmica de projeto.
Então, quando a gente está falando de um projeto de construção civil, ele tem início, meio e fim. Ele não é uma continuidade, geralmente. É um ciclo de 5 anos em que o incorporador está focado em resolver aquilo. Depois ele vai pensar no próximo, ou em paralelo ele começa a pensar no próximo. Já a manufatura é algo que você pensa 20, 30 anos para frente. Você consegue fazer um processo de melhoria contínua. Exato, assim. você trabalha toda essa melhoria contínua, né? Que é um pouco do que ainda não chegou de fato na indústria da construção, né? Na mesma proporção. O símbolo disso é a obra, né? Se a gente compara a obra com uma fábrica, como que era montado os carros nos anos 90, como que são montados hoje, e como que era uma obra nos anos 90, como é uma obra hoje. É praticamente igual, né? Praticamente Perfeito. igual. Os nossos avós compraram apartamento da mesma forma que a gente compra apartamento. Entendi. Praticamente E não aí, mudou. dentro da terracota, quais são as teses de vocês, né? Então, considerando todo esse contexto de inovação em Construtex no mundo, né? Que vocês fizeram essa pesquisa no mundo e no Brasil. Quais são as teses, né? Você vai no fundo de venture capital, normalmente tem uma tese ou tem algumas teses dentro do portfólio, assim. Quais são as teses que vocês estão investindo? Bom, a gente veio nos últimos anos, né? De fato, hoje no Brasil são mais de 1.200 startups no setor. E tem aquelas teses que passam pelo hype, mudam, vão para um lado, vão para o outro. Mas de forma mais macro, tem 4 grandes movimentos que hoje a gente está bastante focado. Um é a industrialização da construção, a construção modular off-site, que é o processo de você realmente trazer uma dinâmica fabril para o processo construtivo e reduzir, né, a manufatura, que é o canteiro de obra, né, onde você trabalha com 3.000 itens, pelo menos, uma complexidade, uma dependência de condições climáticas. Isso não pode mais ser assim. Então, você vai ter cada vez mais uma pré-construção acontecendo e a obra virar só uma montagem, né? Então, esse é um vertical que a gente acompanha bastante e temos bastante interesse. Eu queria entender um pouquinho, assim, onde está o valor das teses, né? Porque olhando construção civil, você tem, eu acho que muito desperdício, né? Tem outra, deve ter valor aí, né? Estou pensando como é que eu encaixo uma Construtec nas fontes de valor, né? Aí tem uma outra fonte de valor que é velocidade, que eu acho que é essa questão do modular, né? Falei, pô, se a gente faz um negócio com uma fábrica, a gente deve reduzir desperdício, mas deve ganhar muita velocidade. Tem também em finanças, né? Eu acho, não sei, aí eu queria escutar vocês, mas na visão de vocês, onde está o valor aí? Onde estão as melhores oportunidades? Se eu fosse montar uma Construtec agora, eu deveria, e eu tivesse capacidade para tudo, que obviamente ninguém tem, né? Mas assim, onde é o maior foco de valor na visão da terracota? O mercado imobiliário é a maior classe de ativos do mundo, né? Então, o valor está nos ativos no fim do dia. E como você traz eficiência para eles. Tá. Seja porque você está utilizando eles como um produto e você está sublocando eles, como a gente estuda dentro da tese de residência como serviço, em que você transforma os ativos imobiliários em produtos de fato. Eu estou pensando que trabalho dessa pessoa está sendo resolvido com esse ativo, seja eu melhorando a eficiência de uma cadeia de transação, seja da parte da venda imobiliária, como a gente tem investidas como a MySide, que trata disso, seja da parte de obra ainda, onde eu consigo reduzir uma parte dos custos ou acelerar e dar desempenho para o projeto, seja eu criando alternativas financeiras de fato para cumprir gaps de caixa, né? Que quando a gente olha para funding, então, o funding. Isso a gente trabalha aqui. Quem não conhece, se a gente não gravou sobre isso, a gente vai gravar em algum momento aí, que essa parte a Action atua também. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. São 4 princípios. Você falou 4 coisas, né? Você falou de tecnologia no canteiro, né? Moradia como serviço, né? Renting, né? De aluguel como serviço, alternativas de funding e qual que era a outra? O canteiro digitalizado. Carteiro digitalizado, né? O primeiro que você falou, canteiro digitalizado, depois a gente falou da industrialização da construção. Industrialização da construção, legal. Que no fim, a forma mais simples de pensar é tudo vai impactar em custo, ou preço, ou venda. Entendi. É isso. No final das contas, todo mundo está em busca. Entendi. E a dor de cabeça de todo empresário no setor é isso. Como é que eu reduzo o custo, como é que eu melhoro o preço, como é que eu vendo. E dentro de alternativas de funding, né, a gente, é uma coisa que a gente tem se aprofundado bastante aqui na Action, a gente está estruturando alguns modelos diferentes, a gente vê alguns gaps assim, né, então a gente atende incorporadores, a gente vê que a incorporação ela tem acesso a muito capital, mas tem alguns pontos ali do capital que às vezes tem umas restrições para alguns incorporadores menores, etc. É difícil, porque o ciclo, né, a mesma coisa do ciclo é de 5 anos, etc. Às vezes escalar o negócio com uma velocidade mais rápida, né, falta algumas alternativas de funding.
Mas a gente tem visto muitas iniciativas, né? Imagino que passa muita coisa aí na mão de vocês para vocês avaliarem de plataforma. A gente está vendo tokenizadora, está vendo CVM 88. O que vocês têm visto assim dentro desse segmento no Brasil? E também como vocês veem assim as alternativas de funding que a gente tem no Brasil hoje, comparado com o que vocês observam lá fora? Também tem alguma diferença gritante? Como que vocês estão vendo esse negócio de funding aqui para incorporação imobiliária no Brasil? Perfeito. Quer comentar? Eu posso comentar. Bom, a gente tem estudado bastante o tema funding, né, na construção civil. Inclusive, a gente fez um evento recentemente, né, aqui, com a participação da Action. A gente entende que a inovação se dá de duas formas, né? Por meio de novos produtos, ou seja, são produtos que vão complementar os produtos já existentes e vão atender uma parte da jornada desassistida da cadeia da construção, ou ele se dá por meio do atendimento de novos públicos. Ou seja, eu vou pegar públicos que hoje talvez não tenham acesso às alternativas que já existem, e para esse público eu vou fazer essa alternativa que já existia chegar, né? E para isso tudo acontecer tem 4 grandes fatores, né? E que estão muito atrelados à eficiência, que é onde a tecnologia e a regulação entram aqui de fato, né? Essa eficiência ela vai se dar por meio ou da redução de custos para aquisição desses clientes, ou por meio de uma maior eficiência na hora de eu identificar e avaliar essas operações de investimento, quais delas têm as melhores características de retorno e risco dentro desse perfil de investimento. Ou elas vão se dar por meio do custo de servir, ou seja, eu preciso acompanhar essa carteira, eu preciso de uma boa controladoria, de um bom controle financeiro, entender o que está acontecendo de fato com esses projetos para trazer confiança para os investidores, para eles poderem tomar as decisões nessas operações. E por fim, o custo de capital, né, que é uma derivada disso tudo, junto com a credibilidade e a facilidade de atrair esses investidores. E raramente, né, a tecnologia por si só é ela que muda o jogo, né? Muitas vezes tem-se a expectativa de que quem investe em tecnologia, né, investe numa empresa de tecnologia, porque é a tecnologia que vai mudar drasticamente algo, e geralmente ela é parte do processo, parte do como, é uma peça da engrenagem, né? E isso é importante entender, o que mantém os negócios muito nisso. É muito mais o modelo de negócio e a combinação dos elementos do que a tecnologia sozinha. Eu acredito muito nisso, você vai te ver, né? De falar assim, poxa, a gente apoia muito investidor, né? E muita gente, não, eu sou focado, eu só visto em tech. Falei, pô, se você só investe em tech, você já a minha opinião é que você já está muito limitado, porque o tech para mim é parte da solução, mas nunca é uma solução, não existe essa simplicidade, né? Eu não acho você não vai ter raríssimos casos, que você fala, nossa, a tecnologia resolve tudo. Não dá, eu acho muito complexo, acho que a solução ela é mais ampla. Até no que a gente está se propondo a fazer, a gente vê tecnologia como um dos vetores, não o único vetor. Né? A gente, assim, na hora de acompanhar um projeto, né, fazer um orçado realizado, a gente usa já algumas tecnologias e a gente vê, assim, que a tecnologia ela não resolve o problema. O problema principal, você tem lá uma tecnologia que organiza bem os dados, etc. Mas o problema é você gerar bons dados, né? Então, e o que gera bons dados dentro de uma empresa são pessoas que estão imputando dados dentro de um sistema. Né? Se tem um RP lá muito, muito bom dentro de uma empresa, beleza, o RP pode ser maravilhoso, mas se o processo da empresa não está bem formatado, não está bem desenhado, aqueles dados não vão sair corretos. Não tem um sistema que vai corrigir o dado por você ou que vai inserir a informação ali, né? Então, sempre vai ter uma ação humana e dentro de uma empresa vai ser um processo que várias pessoas vão participar. Então a gente vê muito players, né? E a gente encontra assim algum pessoal focado em tecnologia, de vou montar uma tecnologia para acompanhar a obra, para acompanhar, etc. Mas às vezes a dor, que é o problema, não é a tecnologia que vai fazer o melhor dashboard ou o melhor trava de acompanhamento e tal. É o processo dentro da empresa, assim. Às vezes é esse o principal ponto. Pessoas, assim. processo e tecnologia sempre andam juntos. Isso. São os 2 elementos base. Né?
Inclusive, na hora que a gente vai investir nas empresas, a gente presta muita atenção, né? Onde que a tecnologia se encaixa dentro do processo, né? Porque existem tecnologias que, da forma com que elas são propostas ao mercado, elas vão criar novos processos, ou seja, você vai ter que adaptar todo o seu time, você vai criar uma complexidade adicional. Existem outras que elas reduzem ainda a sua cadeia de processos, elas simplificam a sua vida e elas funcionam muito mais como um serviço de fato, entregando o valor e simplificando, né, a sua jornada. Exato, porque isso também é uma coisa que confunde, né? Às vezes fala assim, processo, não é mais processo, né? A gente precisa de melhores processos, senão vira burocracia, né? E aí a tecnologia pode ajudar uma empresa a ter melhores processos. E melhor não é só ser mais eficiente, é ser mais error-proof, né? Mas ser mais, né? A prova de erro, ser mais eficiente, mais eficaz, né? Então, tem vários pontos ali que isso pode gerar. Não, muito legal. Mas assim, dessas teses, né? Vocês já fizeram quantos investimentos até agora? São 18 empresas investidas. 18 empresas. E o que está performando bem aí dessas frentes? Assim, é o canteiro digital? O aluguel com serviço? São as alternativas de funding? Imagino que vocês devem ter um pezinho em cada coisa. E o que está, assim, vocês estão bem animados, assim? Eu acho que a tese em si são movimentos que estão acontecendo e todas essas frentes já têm se provado como frentes que vieram para ficar, né, e promovem bons negócios. Então, o sucesso ou fracasso tem mais a ver com a execução, né, com o time, com aspectos às vezes também de mercado, né, ciclos que às vezes são mais longos do que o esperado. Mas hoje a gente vê bons negócios no nosso portfólio que sabem combinar, né, o uso de tecnologia com soluções financeiras, né? A gente tem alguns negócios investidos tanto na área de condomínios, como o Condoconta, que é um banco digital para o condomínio, como na área de loteamentos, como a Cube, né, que ajuda na gestão de carteira de loteadores e promove operações de crédito, como a Macasi, né, que traz operações alternativas de funding para pequenas incorporações e construção de casas. Então, saber combinar, né, soluções financeiras com tecnologia, seja para mitigar risco, para habilitar um canal ou para ter eficiência, está indo muito bem, né? Está numa fase muito legal, assim, a gente está bem animado. E funding, né, é uma dor de todo mundo, né? Sim. Reduzir custo de capital, acessar capital. Brasil, juros altos, né? Ainda mais nesse momento, né? Então essa é uma frente que está indo super bem. Tem negócios que a gente vê, não só no nosso portfólio, mas no geral, né, negócios de intermediação imobiliária. Poucos negócios conseguiram, né, atender as expectativas, né? A gente viu o que aconteceu aí com os grandes players do mercado, que captaram muito dinheiro. E se você perguntar para qualquer pessoa aqui nessa sala quão satisfeito eles estão numa transação imobiliária, não mudou drasticamente. Todo mundo ainda sente muita fricção na jornada de compra do imóvel, na jornada de locação do imóvel. Então, a parte de transação, que foi o que mais movimentou capital no mundo, ainda, né, de certa maneira, não mudou a realidade, né? Então, tem uma certa frustração nesse sentido. Mas a gente acredita que tem oportunidades de nicho, né? De você conseguir ser um bom player de intermediação num nicho específico, abraçando um perfil de cliente ou um conjunto de geografias, um tipo de produto, e não ser um player que faz tudo, né? E que essa generalização às vezes dificulta, de fato, de você conseguir ter sucesso como negócio e fazer algo diferente nessa jornada de intermediação. E a industrialização, que a gente não chegou a investir ainda em nenhuma empresa, um grande desafio é que tem muita empresa que é muito técnica, então ela domina o sistema construtivo, mas não conseguiu chegar necessariamente num modelo de negócio que promove escala. E acho que esse é um desafio nessa tese em específico para quem quer entrar e é o que a gente está em busca de oportunidades e quem consegue azeitar nessa combinação. Entendi. Perfeito. E quando a gente fala de industrialização, né, se a gente olhar para de uma forma mais ampla, né, a gente está falando de cadeia de suprimentos, a gente está falando de materiais de construção, né? A gente tem uma investida internacional que atua justamente nisso, mas inicialmente eles focam principalmente em como que eu vou ter todo o mercado de fornecedores aqui, vou trazer inteligência para as compras de todo mundo. Para daí o construtor poder optar por algo mais industrializado ou menos industrializado de acordo com o projeto dele no fim do dia, né? E também está tendo um excelente resultado, cresceu 13 vezes no último ano. Então, legal. 13 vezes? 13 vezes. Exato. E quando vocês estão fazendo uma avaliação para investir num negócio, tem a questão da tese, da empresa, né, do modelo de negócio, da tecnologia, e tem o empreendedor, né, os founders, etc.
Qual é o processo de análise do empreendedor de vocês? Assim, o que vocês buscam num empreendedor de startup? Olha, uma coisa que para a gente é muito importante de fato, quanto mais early stage, né, quanto mais no início essa empresa está, é o time, né? Então, boa parte da decisão tem a ver com o entendimento do time, que é bom quando a gente encontra um time complementar, pelo menos alguém do time que viveu a dor, que viveu o problema, que tem experiência naquilo. Quando a gente vê que o business que ele está montando, o modelo de negócio que ele está pensando, né, combina com as competências que esse time tem, né? Isso é fundamental. E aí observar, né, como é que foi o histórico deles de execução até antes dessa empresa ajuda muito, né? Por onde esse cara passou, o que ele entregou, o que é a reputação dele, o que as pessoas falam sobre ele. Então são elementos base, né, que todo investidor olha, e não só para startup, né? Acho que isso vale praticamente para qualquer negócio. Quanto mais no início, mais isso tem peso. Quanto maior o negócio, você tem métricas, tem outros aspectos que ponderam um pouco isso. Então, o time, para a gente, é de fato uma peça fundamental e que nada substitui a interação, né? Então, uma coisa é avaliar, né, e usar as ferramentas que tem, mas você interagir 1, 2, 3, 5, 10 vezes com esse cara, você vai percebendo, de fato, as características que ele tem. É muito comum, às vezes, você ir percebendo o cara que decora muito bem ou faz um pitch muito bom, mas é sempre aquilo. Então, você faz 10 interações com ele, vai sempre repetir o pitch. Ter o mesmo pitch e vai estar sempre justificando por que ele não atendeu as expectativas que ele mesmo gerou. Diferente do cara que a cada interação que você tem, ele evoluiu mais um pouquinho, ele entregou mais resultado, ele evoluiu na execução, ele atendeu o que ele prometeu. Então são sinais que a gente vai tentando observar, não justificando. E vocês observam isso antes mesmo de investir, assim, vocês já vão acompanhando o empreendedor? Como que é o processo, assim, entre avaliar, chegar, digamos, mandamos um pitch lá para vocês, fizeram uma apresentação e tal, quanto tempo demora normalmente para a Terracota fazer um investimento, assim? Como que é esse processo de análise, assim? Mais do que processo, né, uma vantagem e característica de ser focado no setor é que a gente tende a conhecer as iniciativas muito cedo. Tá. Então, é muito comum, no nosso caso, a gente conhecer o empreendedor e a empresa antes dele estar buscando dinheiro. Entendi. Né? Enquanto em fundos que são mais agnósticos, geralmente é mais comum essa relação começar na esteira, né, quando ele aplica o pitch, quando ele entra em contato. Então isso faz com que muitas vezes a gente possa, até antes do cara criar o negócio, a gente já está opinando. Né? Tem vários casos, tem uma investida nossa, a Crédito Aluga, que foi isso. Antes dele criar a empresa, ele já estava perguntando a nossa opinião da tese. A gente apresentou ele para o sócio dele. E isso faz com que a gente tenha mais tempo, né, para ir conhecendo, para ir criando confiança, para ir percebendo as características. Sim. Isso é muito característico de um player vertical, né, que atua numa indústria específica. Perfeito. E ele vai ganhando confiança em vocês também, né? Porque aí você tem uma vantagem com relação ao outro capital que talvez, né, você já tem uma relação, você vai ser sócio desse cara, né? Entregar valor, né? Primeira coisa, entregar valor, mostrar que você pode agregar. Acho que a gente recebe muito feedback apesar de muitas vezes sermos o menor investidor da rodada, sermos um dos investidores mais ativos, né, do cap table, né, da empresa. Legal. De trazer esse smart legítimo, né, de abrir portas e interferir de alguma forma positiva que muda o jogo. Então são coisas que recompensam o que a gente está fazendo. Muito bom. Não, esse é um ponto relevante. A gente trabalha com muitas empresas que são investidas, né? E aí muitas delas reclamam na hora da dor ali e tal, né? Falar, eu recebi um investimento e tal, deixa eu ver o que o meu investidor pode me ajudar, né? Até com ideias, não estamos falando nem de mais capital. E aí, às vezes, falta isso, né? Então, se a Terracota fazer esse papel aí do Smart Money, de apoiar, contribuir, é muito legal, né? Parabéns, isso aí faz diferença. Isso realmente, tem muita gente que faz o discurso de que tem uma gestão ativa, tem muito fundo por aí, mas que a gente sabe, assim, na prática, que a gente está do lado, normalmente, do empreendedor e tal, que na verdade, não se aplica, assim, não acontece de fato. Inclusive, com o tempo de mercado, né, a gente foi amadurecendo e hoje tem empreendedores que valorizam tanto esse lado smart, que vêm a propor novos negócios para a gente, que a gente às vezes não precisa nem investir em um novo capital, porque eles querem que a gente seja sócio ou construa em conjunto, utilize a nossa rede para colocar um novo produto de pé.
Então, é um movimento que vem acontecendo, dada essa geração de valor que a gente consegue ter. Eu vi, e isso é uma coisa que recentemente vocês fizeram, né? Assim, vocês continuam fazendo a gestão do Venture Capital, etc., mas vocês abriram essa frente, né, que é o Insider. Conta um pouquinho para o nosso espectador aí, é bem interessante esse clube até Legal. para os nossos clientes conhecerem também. Bom, quando a gente começou a empresa, a gente partiu da tese, né, de fazer Venture Capital no mercado imobiliário. Fomos levantar o nosso primeiro fundo e esse fundo atraiu como investidores alguns grandes nomes do mercado, como Cyrela, Gerdau, Vedacity, mas principalmente empresários regionais de norte a sul do Brasil. Empresários que estão há 20, 30 anos, né, desenvolvendo negócios, donos de incorporadoras, indústrias, imobiliárias, etc. Uhum. E aí, com o tempo, a gente foi entendendo que a principal motivação desse público, no fim, era estar conectado ao novo. Né? Entender o que estava acontecendo, entender as novas oportunidades, as novas tecnologias, as teses que estavam se configurando, que eu acho que é a motivação de muita gente que investe em Venture Capital, né? De investidor anjo, ou mesmo que investe em fundos de Venture Capital. E aí, quando a gente foi se dando conta disso, né, e isso foi mais intenso em 2023, que a gente começou a discutir isso a fundo, a gente viu duas coisas. Primeiro que a gente organicamente formou um ecossistema em torno do Terracota muito forte, né, de empresários, né, de investidores que têm negócios em comum, experiências para compartilhar, e as startups complementando isso com novas oportunidades, novos negócios para contribuir. Uhum. E aí a gente viu que tinha muita gente que nos dava o feedback que também queria participar disso, desse ecossistema, mas não tinha mais como participar do fundo, porque o fundo estava fechado, ou não necessariamente ele queria começar investindo, né, um valor alto, né, para participar de um fundo de Venture Capital, mas queria estar próximo da gente. Então a gente idealizou criar o Terracota Insider, que é um programa para você poder acessar conhecimento, rede de relacionamento e novas oportunidades em teses inovadoras no ambiente imobiliário. Né? Isso começou em 2023. Legal. Então, o princípio é você entender, né, um movimento, entender uma tese, entender como aquilo conecta com o que você está buscando, com o que você tem de objetivos e interesses, se conectar com pessoas que têm interesses comuns, para, a partir disso, participar de negócios. Então, na prática, isso é basicamente a agenda de RI que a gente tinha com investidores do fundo. A gente, né, organizou isso para ser um produto, né, onde você pode pagar um valor anual e participa do clube, participa do nosso ecossistema. Mas o principal é, quanto mais você participa, mais você vai entendendo das oportunidades, e a consequência disso é você fazer negócio, né? Então, foi um ambiente criado para, no fim, resultar em negócio, né? Não só educação ou conhecimento. E isso acontece, por exemplo, no tema alternativas de fund, que a gente estava conversando ontem. Muita gente, né, tem dificuldade ainda de entender tudo que está acontecendo, tem dificuldade em termos técnicos, né, que você não para no dia a dia, às vezes, para estudar. Então, trazer isso, explicar o que está acontecendo, explicar como tudo isso se amarra, e, a partir disso, apresentar cases, apresentar diferentes soluções, faz com que ele nos traga, né, outras demandas. De, putz, cara, muito legal isso aqui. Como é que você me ajuda nesse projeto? Como é que você me ajuda nisso aqui que eu quero estruturar? Ou quem que você me indica para resolver essa minha necessidade? E disso a gente desdobra em novos negócios. Entendi. E a gente acaba ajudando ele tanto no negócio tradicional desse empreendedor. A gente tem dezenas de casos disso no último ano. E também a gente consegue ajudar ele nessa jornada de investimento, né? Então, no último ano foram mais de 45 milhões captados, por exemplo, para oportunidades de investimento dentro dessa rede, né? Então, legal. É algo complementar também. Não para o fundo de vocês, foram outros investimentos, negócios. Então, assim, dentro do clube rolou investimento, 45 milhões de investimento de negócios, assim. E negócios que envolvem aí não só equity de empresas de tecnologia, mas envolve até operação de crédito, né, de você investir numa tese nova, uma operação de crédito. A gente fez uma operação na Flórida, com uma startup que está desenvolvendo uma tese de casas. Ele compra uma casa, derruba a casa, constrói e vende, né? E usa tecnologia para fazer isso de uma forma mais eficiente. E aí a gente vê que esse empresário, né, todo empresário é o empreendedor, né, no fim das contas. E quando você começa a empreender, você tem aquela gana, né, de fazer algo diferente, de botar um negócio de pé, mas depois de alguns anos empreendendo, você vira, né, um gestor do dia a dia, resolvendo problema, resolvendo pepino. A parte divertida, muitas vezes, você não tem mais tempo. Né? Exatamente. Mas o DNA empreendedor continua. Né? Então, você quer se envolver com coisa nova.
Só que Venture Capital é a ponta de maior risco. Então, não necessariamente esse cara quer começar por essa ponta de maior risco, mas quando a gente traz uma tese nova, que ele pode participar investindo, né, usando o chapéu de investidor, mas lastreado no equity imobiliário, numa operação de crédito, ou mesmo ele vendo que ele tem uma oportunidade para ele fazer isso no negócio dele e aplicar aquela tese no negócio dele, ele se vê de novo empreendendo, se vê de novo criando coisa nova. E no grupo, é um grupo de pessoas que compartilham desse mindset, né? Então são pessoas que têm esse DNA de pensar para frente e não só de ficar reclamando, né, de putz, que o governo vai fazer por mim ou o que eu posso resolver no dia a dia. O que eu vejo aqui, assim, uma coisa que me empolga em construção, né, em incorporação, é que o retorno é muito bom, né? Assim, acho que pouca gente vê, eu comecei a perceber, né, muito empreendedor que constrói um prédio ou 2 por vez, assim, não empreendedor grande, né, com um padrão de vida legal, assim, um retorno bom, empresa boa, né? Isso é que o retorno, para mim, né, obviamente tem momentos ruins, tem projetos e tem empresas boas e empresas ruins, mas tem muita empresa boa com retorno legal, assim. E eu acho que em construção civil você tem começo, meio e fim, né? Então, assim, retorno bom com começo, meio e fim. É bom investir em construção civil, né? Se você escolher bons projetos, né? A gente vê, assim, a gente foi percebendo isso, atendendo alguns incorporadores nessa questão de acompanhar os projetos. Daí a gente começou a fazer essa conta de taxa de retorno. Daí a gente, fez um projeto realizado lá. O cliente deu 55% de TIR. O projeto terminou com... Caramba, 55%, né? A gente olha tecnologia. É difícil achar um cara que dá 55% de TIR, né? Tipo, são os bons, né? E aí, de taxa de retorno. E com a vantagem de ter um ciclo de liquidez, né? Que o projeto, ele termina, o dinheiro volta. Diferente de vou fazer um investimento, uma coisa que você tem que se preocupar quando você vai fazer um investimento de equity, né? De VC, você tem que pensar que vai ter saída, né? Você tem que se preocupar muito bem em escolher um negócio que vai ter uma liquidez lá na frente, senão você não realiza o seu investimento, mesmo que deu certo, né? Na incorporação tem esse ciclo contratado, né? É o jeito que o negócio é feito, é um fluxo de caixa, é um projeto que o dinheiro volta. E a construção, a habitação, né, é algo necessário, né? Então a gente sabe do déficit existente, a gente sabe de todos os incentivos para que sejam construídas mais habitações. Inclusive isso faz existirem linhas subsidiadas que criam uma assimetria de oportunidade no setor, né? No nosso evento, sobre funding, a gente falou muito sobre essas assimetrias. Então, eu consigo me alavancar porque eu tenho um lastro real de um ativo a 8% ao ano. Às vezes, eu também tenho um terrenista que confiou nesse projeto, cedeu o terreno dele como garantia para eu fazer meu empreendimento. Então, eu uno uma série de pessoas que acreditam nesse projeto, que estão interessadas em desenvolver esse produto e até apoiar em algo que tem esse fator positivo para a sociedade, e todos esses elementos em conjunto e essa alavancagem barata e incentivada de fato fazem com que você consiga excelentes retornos. Você tem um retorno bom, exatamente. É porque é esse negócio, né? O produto da incorporação é o ativo da sociedade, né? Então você vai numa indústria, fala assim, estou com esse estoque aqui de produto para consumo aqui parado. Me arruma um crédito. Boa sorte, né? Você não vai conseguir nada usando isso como garantia, né? Provavelmente é uma coisa perecível, talvez vai estragar. Putz, não vendi os meus apartamentos, estou com o estoque parado. Preciso levantar um capital. Vai ter um crédito, porque você tem um ativo real que tem uma certa liquidez, né? Mesmo no preço de venda forçado e tal. No fim, acaba sendo uma reserva de valor, né? Exatamente, é o produto, o que esse setor vende é o ativo de todos nós, né? Todo mundo pensa, e é o produto do setor, né? Então, legal. É legal. E eu acho que a gente está chegando no final aqui, né, das perguntas finais aqui. Quem quiser participar desse evento de vocês, ele é aberto? Como é que eu posso? A gente participou de um, achou legal, a gente achou legal. Esse evento é aberto? Né? Como é que o pessoal pode se associar a esse clube? O Terracota Insider é um programa anual, né? Uma jornada que a gente oferece para os empresários, geralmente composto por encontros presenciais, que a gente organiza 3 a 4 encontros por ano, onde tem uma mescla de conteúdo, palestras, apresentações, explicando, né, esses movimentos e apresentando cases,
com o dia de visitações, né, agendas em campo, Legal. mergulhando em discussões que a gente fala de capô aberto, né, para realmente Uhum. ir nos detalhes dos negócios e discutir com bastante intimidade. A gente tem também algumas imersões que a gente faz, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, ano passado a gente foi para Austin, no South by Southwest, que é o maior evento de inovação dos Estados Unidos. A gente foi para Boston, que é uma das grandes centralidades, né, de produção de conhecimento científico do mundo. Uhum. A gente foi para Nova York, que é o principal mercado imobiliário do mundo, então tem muita inovação em PropTech. E esse ano a gente deve ir para Las Vegas, o maior evento de Construtech que tem hoje, que é o Blueprint, e também devemos ir para Miami e Orlando, conhecer iniciativas também ligadas à tecnologia e inovações de real estate. E além disso, a gente tem encontros, aí, tanto presenciais quanto online, para apresentar oportunidades, né? Oportunidades de investimento, oportunidades de negócio que a gente estrutura, que membros do grupo trazem. E aí, quem tem interesse, né, nessas teses participa dessas discussões. Entendi. Hoje tem quantos membros no grupo? Hoje tem 120 participantes, 120. Aproximadamente. Então, quem tem interesse, né, pode acessar o nosso site, entrar em contato com a gente. Qual é o site aí? Só para o pessoal. Terracota, com .ventures. Legal. Pode acessar também, né, me acionar no LinkedIn, Bruno Loreto. A gente é muito aberto para conversar, para trocar ideia, para entender um pouco, né, o que cada um está buscando. E a partir disso, ver o que tem de oportunidade. Né? No fim, a gente é muito a cultura do give first. Né? Primeiro a gente entrega valor, contribui, e a partir disso a gente vai encontrar um caminho para estar juntos. Legal. Bom. Antes da gente terminar, vamos fazer a pergunta de sempre? Manda bala. A gente faz sempre essa pergunta nos Action Casts, aí tá virando uma tradição. Se você tivesse que dar um conselho para Terracota como empresa, assim, há 5 anos atrás, o que você daria? Que conselho você daria? Eu acho que muito do que a gente fala para as nossas investidas, né, o desafio é aplicar dentro de casa, muitas vezes, né? Que é aquela clássica da casa de ferreiro, espeto de pau. e no fim, assim, o nosso tipo de negócio gira muito em torno de pessoas, né? Então, o que eu daria de conselho é, desde o início, dar muito mais atenção e investir muito em pessoas, que é a base de tudo. E também uma coisa que a gente sempre trabalha com os empreendedores e que a gente, ao longo do tempo, foi melhor entendendo, desde o início, foque na proposta de valor, né? Entender quem que é seu público, quem que é seu cliente, como é que você entrega valor, que é o que eu comentei, né? A gente, ao longo do tempo, foi vendo que o maior interesse dele não era o investimento. O maior interesse dele era estar próximo, participar do grupo, conhecer as teses, entender as teses, a partir disso fazer negócios. E quando você compreende isso, muda muito a forma de ver o modelo de negócio, muda muito a forma de ver a empresa, muda você entender quem é seu cliente. E é uma coisa também que eu faria isso talvez com mais atenção mais cedo, que isso já ditaria talvez outros caminhos. Legal. Mas agora eu vou fazer a mesma pergunta aqui, agora mais pessoal. Né? Você é o fundador, né? Isso. Então, você é o fundador 2019, né? 2019. Isso. Então, se você tivesse a oportunidade de falar com você mesmo, voltar no tempo, falar com você lá no momento, em 2019, né? Quando você estava fundando a Terracota, qual dica você daria para você mesmo? Talvez eu esqueça essa coisa de empreender, né? Coisa difícil, né? Empreender. Eu falo que eu empreendi, porque quando eu fundei a Action, ninguém me contou que era um jogo infinito, né? Tipo, não tem fim isso aí. E assim, uma vez que você entrou nesse jogo, né, você vai jogar muito tempo, não tem fim, né? Assim, eu acho que assim, como pessoa, né? A motivação lá atrás já existia, mas hoje está ainda mais claro, né? E talvez o conselho que eu deixaria é isso de tenha clareza, né, de o que está te levando a querer empreender, tenha clareza do porquê você quer fazer esse movimento e o que vai te levar a passar pela montanha-russa, que é a jornada empreendedora de altos e baixos, né? Isso às vezes durante o dia acontece, de você estar no pico e no vale, porque é isso que vai te permitir ter resiliência, né? Então, para mim, essa é a base de tudo, de você ter muito claro de por que você está fazendo isso. Porque isso vai te dar equilíbrio emocional, isso que vai te permitir seguir em frente e passar por todas as intempéries aí que vão ter no caminho. Muito bom. Bom, eu queria agradecer Bruno e Buzi por ter vindo aqui, né? A gente conhece a Terracota há muito pouco tempo, né? Versus outros parceiros que a gente tem, mas é incrível o que vocês fazem. O Léo é super empolgado, fã de vocês. Eu conhecia vocês de estudar. Assim. Eu vi um pouquinho o material de ontem, achei muito legal, né? Adorei esse clube de vocês aí. Eu acho que quem é do setor
deveria participar, né, fazer uma propaganda aí de vocês, eu acho que vocês merecem. E queria agradecer, né, a presença de vocês, eu acho que foi muito legal a conversa. Obrigado pelo papo. Tá bom? Obrigado, Léo. E vamos para as próximas aí, tá? A gente está aberto a, né, conversar mais com vocês, trazer mais conteúdo para cá, tá bom? A gente acha que vocês têm muito futuro. Tá Eu bom? que agradeço Não o só a convite. gente, como o pessoal, todo mundo que investiu em vocês, que pessoal pesado, né? Cirela, pessoal que, né, aposta muito na terracota. Não, eu que agradeço o convite, né? Sempre é sempre bom estar com quem gosta de olhar para frente, gosta de olhar para a oportunidade e agregar valor para esse mercado, que é a base de tudo, né? Todo mundo mora, né, no ativo imobiliário, usa um ativo imobiliário. A gente tem N problemas aí que estão em torno do ativo imobiliário. Então, a gente poder contribuir com essa indústria é muito legal, somar forças. Legal. Muito bom. Show de bola. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.